Glória a Deus. O evangelista irmão Anselmo, nosso dirigente da nossa congregação do bairro da Gurilândia, Tamel, estará fazendo a leitura da palavra de Deus. Da igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé, meus irmãos, para fazer a leitura da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 18. Vamos estar fazendo a leitura responsiva, irmãos, para que toda a igreja participe assim da leitura do Senhor. Os irmãos acharam? Estando ele orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizes às multidões quem sou eu? Mas vos pergunto, ele quem diz que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vamos repetir bem forte esse versículo, o último versículo de 27, no 3, mas bem forte, irmãos, vamos lá? 1, 2, 3, em verdade. Amém, glória a Deus. Amém. Amados, nós vamos orar agora. Eu tenho um pedido de oração em favor do presbítero irmão Anderson, do evangelista irmão Tiago, da irmã Cida Pires. Eles estão no Rio de Janeiro, num congresso, aquele congresso de mendigos, né? Uma das igrejas batistas lá do Rio de Janeiro, acho que é Vilar dos Teles, se não me engano, está realizando esse congresso. O pastor Vicente, que é o presidente do Desafio Jovem lá em Caçapava, que organiza esse trabalho, ele fez uma caminhada de São José dos Campos ao Rio de Janeiro, recolhendo pelo meio do caminho andarilhos, drogados, e já encaminhando para os espaços das cidades onde ele passava, e alguns ele já levou com ele para esse congresso lá no Rio de Janeiro. Então, oremos por eles para que o evento seja de salvação de vidas, transformação de vidas, em nome do Senhor Jesus. A tia do Didi teve um derrame de anteontem para ontem. Ele pede oração por ela também. Oremos pelos irmãos que estão enfermos, muita gente aí acometida da picada do mosquito da dengue, tem alcançado muitas pessoas aí. Eu estava ontem conversando com o prefeito, mais de 1.000 casos em Taubaté, já é considerada epidemia, né? Então, para que a gente, tenha cuidado aí, cada um na sua casa. Quero pedir oração também em favor da minha irmã, Maria José, lá do Rio de Janeiro, minha irmã que é minha irmã e minha mãe na fé, né? É minha irmã caçula que me ganhou para o Senhor Jesus. Ela deve estar vindo agora no final da semana que vem com a minha mãe, passar o final de semana comigo aqui, mas ela carece das orações da igreja. O
irmão Benevaldo vai ter que fazer uma cirurgia ocular. Não deu mais para fazer grau aí no exame dele. Ele está encaminhado para uma cirurgia ocular. Vamos orar por ele também. Quantos mais têm um pedido de oração nesta noite? Amém. Nós também temos, irmãos, necessidades a serem supridas no nome do Senhor Jesus. Presbítero irmão Carlos Guimarães, venha unir a sua fé com a nossa aqui e colocar esses pedidos diante do Senhor. Logo após, as irmãs estarão louvando o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Oramos com fé que o Senhor Jesus está de braços abertos para receber nossas orações, meus irmãos, nossas petições. Só tem Ele. Oramos. Poderoso Deus e eterno Pai, é no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor Deus, que aqui estamos reunidos na tua presença, Pai, para te adorar, para te glorificar, para bendizer o teu santo nome e para te interceder a ti, Pai, pelos teus servos que estão com problema, Pai. Seja problema de enfermidade, seja problema financeiro, seja o tipo de problema que for, Senhor. Que o Senhor resolva o problema dos teus filhos, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, derrama o teu poder, derrama a tua unção sobre todo o teu santo povo na face da terra, Pai. Tenhas misericórdia de nós, Pai. Tenhas misericórdia de cada um dos teus filhos que neste momento, Pai, necessita da tua unção, da tua ajuda, Senhor Deus. Porque só o Senhor é o nosso Deus que pode nos ajudar, que pode nos livrar e que pode nos abençoar. Por isso a ti clamamos, Pai, tenhas misericórdia do teu povo, Pai, e os abençoa com tudo, Senhor Deus, conforme a nossa necessidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. As irmãs louvando o nome do Senhor Jesus.
Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós temos a alegria nesta noite de ter conosco, para a Santa Ceia do Senhor, o evangelista irmão Anselmo, sua esposa Eliette, que praticamente são filhos dessa igreja, congregaram aqui durante muito tempo, e hoje estão na continuação da obra do Senhor, ali na nossa congregação da Gurilândia Tamel, pertinho do cemitério das Paineiras, né? Aliás, os dois aqui já foram, você foi pastor lá também, né? E ele veio com um grupo de jovens ali, que tem uma banda para louvar o Senhor. Queria pedir então ao irmão Anselmo, a irmã Eliette e os jovens que o acompanham, que se colocassem em pé, por gentileza. Olha aí, os meninos, e aí louvando ao Senhor. Ali a futura nora, né? Toma, cara dele. Os irmãos querem recebê-los como bem-vindo para a ceia do Senhor, digam amém. Muito bem-vindos, muito obrigado, querido, por ter vindo cooperar conosco nesta noite. Está conosco também o pastor Carlos de Oliveira, servo do Senhor, homem que Deus tem usado por esse Brasil afora nas ministrações da palavra. Ele pregou terça-feira em nosso templo sede, e ele me disse, eu quero lá cear com o Senhor. Eu fiquei muito feliz dele vir aqui. Ele trouxe algum material seu? Trouxe, né? Tem um material de DVD, de mensagens. Depois, no final do culto, os irmãos podem aproveitar e adquirir as mensagens do pastor Carlos de Oliveira. Ele retornou a Taubaté, está em ingresso no nosso ministério novamente, e é um prazer tê-lo aqui nesta noite. Isso é verdade? Digam amém. Amém. A esposa do irmão Carlos, cadê? Querida, perdão. Vamos abraçá-la também, digam amém. Quem está mais próximo aí, dá um abraço nela, diga que ela é muito bem-vinda. Magno, dá um abraço nos dois ali. E nós havíamos convidado já há algumas semanas, né? Para ministrar aqui nesta noite o pastor Roberval. Roberval é Silva? Severino da Silva. Severino, Roberval Severino. Baiano? Pernambucano. Veio da Bahia. Fica em pé, irmão Roberval. Roberval está com o filho e a filha, né? Fica em pé. Isso. A esposa não veio hoje. Fala para a mãe que eu fiquei bravo com ela. Eu queria que ela viesse também. Vou trazer ela para pregar aqui numa quarta-feira e ela vai ter que vir. Então ele vai ser o profeta que vai nos abençoar hoje com a palavra de Deus. Os irmãos querem recebê-lo como bem-vindo. Digam amém. Amém. Magno, faça as honras aí. Pai do irmão Flávio, cadê? Diz que ele congrega na sede? Cadê o nosso irmão? Está ali. Seja muito bem-vindo também. É recíproco a ele, amados? Sim? E eu tenho a alegria de ter aqui no culto de hoje a minha primeira formiguinha atômica. Quem lembra do meu programa Alô Criança? Tem gente aqui que lembra do meu programa. Essa aqui também já foi minha formiga, né? Mas a minha primeira formiguinha atômica, né, ela já está casada, já é uma jovem senhora e está conosco aqui, é a Rúbia. Está lá, a Rúbia, lá na galeria. Fica em pé, Rúbia. Está com o maridão dela lá. Quando eu botei o anúncio da nossa Santa Ceia, eu vi ela respondendo lá, eu vou. Falei, que bom. Né? E ela veio mesmo. Fica em pé, marido. Isso. A Rúbia, com 5 anos, ela já era a minha formiga atômica. A Rúbia tem um testemunho lindo. O coração dela ia parar, não ia passar dos 5 anos de idade. E Jesus fez uma obra maravilhosa, fez a cirurgia, deu tudo certo. Está aí, uma mulher grande, uma grande mulher, né? Vamos abraçar a Rúbia como bem-vindo. Digam amém. Muito feliz de ter você aqui, Rúbia, viu? Muito feliz mesmo. Hoje é o dia que as crianças, né, vão ter uma participação de louvor no nosso culto da Santa Ceia. Então nós vamos, daqui a pouquinho, chamá-las, né? Mas eu vou pedir que o pastor Carlos de Oliveira, ele nos abençoe com uma palavra introdutória nesta noite. Ele pode fazer isso. Né? Nós que pregamos a palavra, ensinamos, a gente consegue falar 10 minutos, falar 1h10, 1h15, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra do coração dele para trazer uma introdução ao nosso culto nesta noite, e aí depois as crianças também terão a oportunidade de louvar o Senhor, depois a nossa banda jovem ali,
da Gurilândia, Tamel, também vai louvar o Senhor, e daqui a pouco já vamos ouvir também mais da ministração da palavra de Deus. Vai preparando o seu coração aí. A Santa Ceia é um momento de reflexão, um momento de nós fazermos uma retrospectiva do nosso mês, das nossas ações. O apóstolo Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, né, para participar desse pão e desse cálice. Vamos, Paulo. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que os cumprimento com a paz do Senhor. Estou agradecido, nós viemos para participar do corpo e do sangue de Cristo, mas o pastor nos deu esta oportunidade. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus ao teu coração. Livro de Daniel, capítulo de número 12, e o versículo de número 13 diz da seguinte forma: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Nós temos ciência de que estamos numa caminhada para o céu, e toda caminhada, quando nós iniciamos ela, geralmente ela é marcada com muito vigor, com muita vitalidade, com muita vida, com muito empenho, com muito esmero. Mas é comum, em meio à caminhada, nós desfalecermos, desanimarmos, e situações que nos sobrevêm, muitas vezes, fazem com que alguns até parem na caminhada. Deus, em toda a sua palavra, Ele vai mostrar que a vitória está no fato de irmos até o fim e não pararmos no meio do caminho. Ele disse: olha, quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Eclesiastes diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. É verdade que todos nós temos lutas, adversidades. Aliás, Deus nunca, de forma alguma, de forma maneira, Ele disse o contrário, que nós não teríamos lutas ou adversidades. Jesus, Ele disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não é? Então, nós sabemos que as lutas, elas fazem parte da vida. Todos nós temos adversidades, lutas que, em todos os momentos, estão fazendo com que, ou tentando fazer, com que a gente pare na caminhada. Quando falamos de lutas, adversidades, falamos também de conquistas, porque não há conquistas sem lutas. Não há como avançarmos etapas da vida se não enfrentarmos a luta do dia a dia, se não levantarmos a cabeça e andar. Jesus, quando chamou Josué, ele disse: Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo. Se fosse moleza, se Josué fosse ter tranquilidade, Deus não diria esforça-te e tem bom ânimo. Deus diria: meu filho, descansa e sossega, não é? Que vai ser mamão com açúcar. Se Deus disse esforça-te e tem bom ânimo, Deus estava dizendo: vai ser luta, meu filho, vai ser adversidade. Agora, se você entrar cabisbaixo, se você entrar achando que é um coitadinho, se você entrar se rastejando, você vai se arrebentar. Deus disse: meu filho, vai ser luta, mas se você se esforçar, se você levantar a cabeça, se você tiver bom ânimo, eu serei contigo e você vai vencer as lutas. Todos nós temos as nossas adversidades da vida, mas ir até o fim é o que de fato compensa. Não adianta iniciar para não terminar ou iniciar para terminar mal. Deus é o que está conosco em todos os momentos da vida. Aquele que começou a boa obra, com certeza Ele aperfeiçoará. Deus nos dará graça e você vai chegar até o fim. Não desista, não se esmoreça, não desanime. Levante a cabeça e ande. O Senhor disse para Elias, quando este buscava a morte: levanta-te e anda, porque muito longa é a tua caminhada. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a tua vida. Obrigado, pastor, minha gratidão. Muito obrigado. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás Crianças, de bom.
mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Eles vão cantar mais um hino e nós vamos ofertar dízimos e ofertas para
a manutenção do trabalho do Senhor. Sana, você vai ficar comigo? Eu não vou entrar na sua volta, não vai. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, pois tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nem o monte é tão alto, nem o vale tão profundo como o amor do nosso
Obrigado, crianças. Deus abençoe. Temos o prazer também de ter conosco nessa noite, já para recebê-los como membro desta congregação, o irmão Júnior e a sua família, lá de Tremembé. Fique em pé, por gentileza. Aí as meninas, tem uma das meninas, está faltando dois, né? Está faltando dois. Eles já estão congregando aqui conosco, já conversamos com o pastor Vicente ali, está tudo certinho. Querem recebê-los como bem-vindo para a ceia do Senhor e para congregar aqui na Igreja do Areião. Digam amém. Muito bem-vindos à ceia do Senhor. Eles têm uma loja lá em Tremembé e sábado é meio corrido, né? Mas eles deram um jeito e vieram para a ceia. Vamos estar em pé um instante, amados? Glória a Deus. Diga assim comigo: Pastor Roberval, seja bem-vindo. Nos abençoe com a palavra de Deus e seja abençoado também. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Feliz por estar aqui esta noite, falando do pastor Jorge. Estive aqui há 4 anos atrás, quando estava o pastor Roberto Melo, e já estava na hora de retornar, né? 4 anos é muito tempo. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro segundo escreveu São João, Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 2. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jorge, da irmã Sandra, pastora Sandra, os demais obreiros, acompanham aqui a tribuna, de toda a igreja, pela vida dos meus filhos que me acompanham. Minha esposa e minha filha não pôde estar presente, mas estou feliz por estar aqui convosco. Meus irmãos, capítulo 2, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se uma bolda em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Diga comigo, a mãe de Jesus. E fora também convidado Jesus e os seus discípulos para as boldas. E faltando o vinho, diga, faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Diga, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas, diga, 6 talhas, de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metrestas. E disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhe, tira agora e leva ao mestre Sala. E levaram. Muito obrigado, pode ocupar o seu lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre. Meus irmãos, eu estou assumindo essa tribuna com muito temor e tremor. E assumo essa responsabilidade de trazer uma palavra do coração de Deus. Eu relutei um pouco para falar sobre algo que falasse mais um pouco profundo da ceia. Mas o Divino Espírito Santo falou comigo que Ele queria falar com a igreja aqui esta noite, nesta palavra. Há uma preocupação no meu coração. Eu sou nascido e criado dentro das Assembleias de Deus. Nesses 101 anos das Assembleias de Deus, 40 anos eu faço parte dela. E eu estou preocupado nesses últimos dias. Um dia desse, eu comentando que estava preocupado, um colega falou assim, mas é engraçado você falar que está preocupado. Eu falei, eu tenho que fazer a minha parte. Não importa se vai fazer a diferença ou não, mas eu tenho um compromisso e eu tenho que honrá-lo, esse compromisso. E a minha preocupação é que em um culto de Santa Ceia, vou falar do culto de Santa Ceia, que nós estamos nele, nós estamos vivendo um momento como se fosse natural.
normal. Em um culto de Santa Ceia, a gente já não escuta mais aquele aleluia, aquele glória. A gente já não vê pessoas pegar o lenço e chorar. Eu tenho uma preocupação dentro de mim concernente a essa situação. Pois eu não sou saudosista, mas há uma preocupação ardente dentro do meu coração. E eu quero que você tenha esta preocupação dentro de você também. Porque em um culto como esse, nós viemos aqui em memória. Em memória de quem? De Cristo. Em memória de alguém que morreu e ressuscitou. Em memória de alguém que deu a sua vida. Eu fico preocupado mesmo. E aqui eu estou vendo uma passagem, nós lemos uma passagem aqui, conhecida, muito conhecida, que fala do casamento que existia em Canaã. Convidaram a mãe de Jesus, Maria, José, convidaram também Jesus e os seus discípulos. Casamento naquela época, ou pode dizer até na época atual, se durava-se de 3 a 7 dias, a festa do casamento. Era natural que o noivo convidasse toda a cidade para fazer parte daquele casamento. Vocês imaginam convidar a cidade de Taubaté inteira? Eu fiquei sabendo que a filha do Magno ficou noiva. Então imagina, na festa de casamento da filha do Magno, toda Taubaté ser convidada, 300 mil habitantes, para estar ali naquele casamento. Imagine, tinha que era obrigação do noivo. Hoje, o pai tem que se virar para fazer uma festa para a filha. Naquele tempo era o noivo que tinha que se virar para dar a melhor festa. Não eram os pais. Eu estou querendo adotar esse negócio aí para minhas filhas. Eu tenho 2, né? Quando o camarada chegar lá, eu vou dizer logo para ele, ó, se vira com a festa. Meus irmãos, então era uma responsabilidade muito grande. Tinha que convidar toda a cidade. E tinha que ter comida e bebida, bebida e comida. Não podia faltar. E qual era a bebida principal daquela festa? Era o vinho. O vinho, ele era a bebida principal daquela festa. A Bíblia não fala da comida, que faltou comida. A Bíblia está destacando o vinho. É bem notório que que Deus, melhor falando, escolhe essa festa para a inauguração dos milagres de Cristo, ou do seu Filho, como queira. Aí eu entro aqui com vocês, que naquela época existia, eu estou falando naquela época, mas ainda hoje é esse costume, 2 alas femininas e alas masculinas. Assim como antigamente nas Assembleias de Deus tinha isso, que hoje eu me sinto muito bem quando eu sento do lado da minha família, às terça-feira, outros cultos, quando eu tenho o prazer de sentar junto, é muito gostoso, quando os pais sentam junto dos seus filhos. Mas existia antigamente essa separação, mulheres sentavam do lado esquerdo, o homem sentava do lado direito. E eu lembro que eu fiz parte de uma igreja que era proibido as irmãs entrar pelo lado dos homens. Se entrasse, a senhora está infringindo. Era como se cometesse o pecado. Graças a Deus isso não prevaleceu, acabou, né? Mas até hoje existe lá a ala feminina e a ala masculina. Maria na ala feminina, lógico, Jesus na ala... Maria na ala feminina e Jesus na ala masculina. Claro. Aí observe, eu costumo falar que mulher ela tem um detector. Calma aí, viu, irmãs? Mulheres têm algo muito especial. Ela consegue detectar qualquer situação mais rápido do que qualquer homem. Ela consegue perceber qualquer tipo de situação. Pode estar milhares de pessoas. Quando vai surgir alguma coisa, ela olhando, ela bate os olhos, ela consegue detectar. E às vezes quando os homens vêm detectar, já aconteceu, a mulher já está sabendo há muito tempo.
acontece qualquer situação no bairro, quem primeiro sabe? As mulheres. E com isso não está dizendo que elas são fofoqueiras, é porque elas têm o poder de detectar o problema. E também o poder de trazer a solução. Você se reúne com 100 homens, pedindo uma solução para uma causa. 2, 3, 4 se levanta para falar. Você reúne com 100 mulheres. Todas elas se levantam com uma opinião formada para falar. Deus escolheu Maria. Claro, ele poderia mandar Jesus, assim como os judeus esperavam que ele viesse já formado, montado no seu cavalo. Mas Deus escolheu uma mulher para que fosse formado o seu filho e viesse a este mundo. Porque Deus queria destacar a mulher. Analise comigo então, queridos. Maria está dentro daquela festa. Festa importante. A festa de casamento, quando dá errado, é a pior recordação que se pode ter na vida. A noiva, o noivo, os pais, todos ficam, quando vai falar do casamento, você lembra do casamento de fulano? Nem toca nesse assunto. É uma data que jamais pode ser esquecida pelos maridos, pelas esposas, pelos familiares. Maria está na ala feminina e ela começa então a ouvir o zuzum. E ela percebe algo muito importante. Ela percebe que está faltando a bebida principal da festa. Então, Maria, ela rompe a tradução, ela passa para a ala masculina, vai até Jesus como autoridade de mãe e diz para ele assim: acabou o vinho? Maria, ela foi muito feliz em descobrir e em procurar Jesus. Porém, Maria, ela foi infeliz em procurar Jesus com a autoridade de mãe. Maria já é adorada por aí de todo quanto é jeito. Se Jesus tivesse falado, sim, mãe, eu vou fazer o milagre, então vocês imaginam como que ia ser. Mas Jesus olha para ela e diz para ela assim: mulher, ali não é o Jesus, biologicamente falando, que saiu dela que está falando, ali é Deus que está falando com ela, dizendo: mulher, que tenho contigo, é Deus manifestado nele, falando com ela, ainda não é chegado a minha hora. Ela olha para os empregados e diz para ele: fazei tudo quanto ele vos mandar fazer. E se retira dali, porque não era lugar para ela estar ali. Não era o lugar apropriado da festa para que Maria estivesse. Maria não podia estar naquele local. Maria não podia ter atravessado a ala masculina. Considerava-se um desrespeito, porque ela não foi chamada. Só no finalzinho da festa, os judeus costumavam a se juntar para dar o final da festa, o final da comemoração. Aí, eu quero trazer aqui, chamar a sua atenção esta noite aqui. Fique no seu lugar. Aguarde no seu canto. Não precisa você atravessar a ala. Não precisa você romper a ala. Você tem que aguardar o momento certo de Deus. Porque, com certeza, o milagre iria acontecer, Maria indo ou não ao encontro de Jesus. Ou seja, o domínio de tudo está na mão de Deus. Você não domina nada. Você se levanta cedo, você escova seu dente, ora a Deus, você se projeta e quando você vai ver, você não fez nada do que você projetou. Você não faz nada do que você maquinou que iria fazer. Amanhã eu vou levantar, eu vou fazer isso. Quando você levanta, primeiro você levanta ou cedo demais ou tarde demais. E quando você vai ver, tudo aquilo que você queria fazer, não deu tempo de fazer. Meu Deus, passou a tarde, passou o dia e eu não fiz nada. Isso quer dizer que quem controla é Deus. Eu entendo a preocupação de Maria.
E parabenizo ela. Mas eu entendo que eu não posso, eu estou pregando para mim essa noite também. Eu entendo que eu não posso querer adiantar a vontade de Deus, meus queridos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Depois que Maria sai, Jesus olha para aqueles empregados e diz para ele: as talhas eram pote. Eu acho que todos conhecem pote aqui, né? Conhece ou não? Sim ou não? Pote. Mais ou menos de 74 litros a 111 a 118 litros. Variava. Era onde os discípulos se purificavam, lavavam as mãos. Era um costume. Os fariseus, desculpa, não eram os discípulos. Os judeus, os discípulos, os fariseus, ele lavava as mãos. Aí Jesus aproveita e diz assim aos empregados: pega ali aquelas talhas, encha ela de água. Eu entendo aqui. Essas talhas podem representar a tua vida. Pode representar você esta noite. Jesus disse: encha de água. Jesus não mandou encher de vinho, Jesus mandou encher de água. Irmão, Jesus faz milagre na Assembleia de Deus. Faz ou não faz? Você está preparado para receber o milagre de Deus aqui hoje? Eu vim trazer um milagre de Deus para a sua vida esta noite. Encher de água. Depois que enche de água, Jesus chama os empregados e diz: agora leva a água para o mestre-sala. Irmão, o mestre-sala era quem fazia a degustação para saber se prestava ou se não, se é bom ou se não é bom. Imagina aí o mestre-sala experimentando, bebendo água no lugar de vinho. Os empregados sabiam que não tinha mais vinho, e Jesus mandou os empregados levar água para ele experimentar, para ele beber. Diga comigo: Deus complica para depois de descomplicar. Então fique quieto, não se apavore. Você não manda em ninguém, em nada. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com o que você fala, com o que você diz, com a pronúncia que sai da tua boca. Deus está vendo tudo. Não, mas eu falei no tom de brincadeira. Espera aí, meu irmão. Eu sou pregador de roça. Se eu falar errado aqui, não se quente não. Lá na minha terra, meu pai dizia assim para mim, quando eu fui criado: meu filho, quando a pessoa não tem coragem de dizer a verdade sinceramente, ele fala brincando. Que é para qualquer coisa dizer: não, falei em tom de brincadeira. Para com isso. Nós não estamos brincando de ser crente. Nós não estamos brincando de ir para o céu. O trenzinho de Jesus. Nós não estamos brincando disso. Nós estamos aguardando a volta do Filho do Homem. E pode ser hoje. Shuramande karasterg mifa. Pode ser esta noite a vinda de Jesus para a igreja. Você está pronto? Você está preparado? Eu vou contar para vocês aqui. Na cidade de Cabaceira, na Bahia, eu fui participar de uma Santa Ceia lá e não teve ceia. É coisa de louco. Antigamente tinha uns negócios de metal, de inox, não sei se vocês lembram, desse material aqui. Era tipo um bule. Esse material aqui é muito forte, não é verdade? Deus falou no meio da igreja, usando um vaso. Cadê os vasos de Deus? Está com medo da situação nova? Está com medo da argumentação nova? Cadê os vasos que Deus usa? Que não tem coragem mais de falar nada, estão só recuados no canto, dizendo não está certo. E Deus está dizendo: eu quero te encher esta noite e quero te usar novamente. Aí, no meio da Santa Ceia, Deus usou um vaso e falou assim:
que se a pessoa não pedisse perdão, não iria, a manifestação de Deus seria de forma muito difícil. Escuta essa. O pastor pega o bule. Quando ele pega o bule, que ele vai servir, botar a ceia no cálice, o bule explode na mão do pastor. Mas isso aí é coisa de 1900 e antigamente. Mas e Deus não é desde 1900 antigamente? O Deus que operava lá em 1900 antigamente, Ele é o mesmo de hoje. A mesma forma que Deus cobrava lá, Ele cobra aqui hoje. Que Ele exigia lá, Ele exige aqui hoje. Aí tem gente que fala assim, não, mas isso é tradição. Irmão, não é tradição não, isso é temor. Sabe o que acontece? Aí, o bule explodiu. Eu fiquei louco da vida. Falei, meu Deus do céu. Até hoje está lá esse bule lá, para quem quiser ver essa história. Cidade de Cabaceira, começo do sul da Bahia. Para o lado de Santo Antônio de Jesus. Irmãos, Deus não é brinquedo, não é fantoche. O pão que aqui está foi feito por um profissional da área. Mas depois de orado e consagrado, ele passa a ser a simbologia real do corpo de Cristo. Você vai ser curado. Eu falei que eu vim trazer o milagre está aqui. Você vai ser curado. Se você entrou doente aqui essa noite, você vai ser curado ao tocar neste pão hoje. Não importa se o médico diz que você vai viver a vida assim, se você vai tomando medicamento, hoje Deus vai dar um basta para muita gente aqui na área da saúde física. Deus está falando isso aqui comigo. Aí, ó, escuta aqui, vou correr. O mestre, chega lá os empregados, vai servir água, sabendo que ele estava esperando vinho. Havia uma preocupação no coração daqueles homens. Como que eu vou levar água se eles querem vinho? Como que eu posso servir água para alguém que está aguardando o vinho? De que forma eu posso fazer isso? Havia um medo, um temor naqueles homens. Mas Jesus disse, sirva ele. Leve até ele. Irmão, o segredo de você ser bem-sucedido, de você ser abençoado, é obedecer a palavra de Deus. Tem pessoas que não querem obedecer mais a nada. E aí, quando o mestre de sala pega a água, que ele coloca na boca, há uma expressão no rosto do mestre de sala. Aí os empregados logo recuam um pouco. É uma conjectura minha. Vai reclamar. Ele vai chamar a nossa atenção. Aí fala, para piorar, fala assim, aonde está o noivo? Chama o noivo aí. Eu quero falar com o noivo. Aí imagina o medo daqueles empregados. Aí lá vem o noivo. Quando o noivo chega, o mestre de sala está com a taça na mão, dizendo para ele, rapaz, tu és um homem muito sábio. Tu guardaste até agora o melhor vinho para o final. Aí ele conta aquela história que vocês conhecem. Todo homem, toda festa que eu vou, dão primeiro vinho bom. E quando todo mundo está meio grogue, meio tomado pelo álcool, aí já começa a servir os vinhos piores. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho para o final. Não se precipite, ainda há um final de Deus para esta igreja. Mas esse final não pode ser determinado por você. Dependência de Deus. Quantos são dependentes de Deus aqui? Viva isso que vocês estão dizendo. Irmãos, olha aqui comigo. Quando acabou o vinho, Maria se preocupou porque acabaria a festa. Não teria mais festa. O povo tinha que ir embora. Eu entendo aqui que Maria poderia estar pensando, Judas estava por ali, carregava a sacola, era o tesoureiro. Então Jesus vai mandar comprar o vinho. Não ia dar tempo. O povo não ia esperar e ia embora. Jesus conhece tudo, irmão. Ele nem chega atrasado e nem adiantado, ele chega no momento exato.
O momento exato de Deus vai chegar para a igreja do Areião, mas é preciso aguardar. Espere. Deus falou aqui agora comigo, eu vou falar. Posso falar? Que tem pessoas aqui que estão reunindo, falando bobagem, e que se eu fosse você hoje, eu me consertaria aqui desta noite. Eu não comeria o pão e não beberia o cálice sem antes me consertar, pedir perdão. Quem que manda na igreja, querido? É Jesus. Quem que manda na igreja, irmãos? Quem que manda na igreja, obreiros? Quem que manda na igreja? Quem é? Jesus. Não queira tomar o lugar de Jesus. Tem muita gente passando por mau bocado aí. Por quê? Porque não sabe discernir nada, acha que sabe alguma coisa, não vai com a cara de pessoas, e aí começa a botar para fora o que não é para botar. E Deus, nesta noite, quer fazer mudança aqui dentro. Esse dia eu fui passando na praça Parmenondas, onde é que fala? Aí um obreiro, pastor, irmão, estou com um pouquinho de pressa. Não, rapaz, você viu a situação nossa, como é que está? Rapaz, está faltando homem de Deus. Eu falei, é verdade, porque os que eram para ser homem de Deus estão tudo aqui na praça. E fui embora. Aí ficaram tudo bravos. Está faltando homem de Deus, então se coloque no lugar de homem de Deus. Está faltando mulher de Deus, então se coloque no lugar de mulher de Deus. Jesus está aqui dizendo, eu quero encher o teu vaso nesta noite. Eu quero encher a tua vida esta noite. Ele quer encher você. Você tem que sentir a alegria como você sentia antes. Hoje é Santa Ceia. Semana da Santa Ceia. Ai, antigamente era assim. Uma semana de preparação, consagração, oração. Ai, meu Deus do céu, é Santa Ceia. Eu não posso parar, não posso pecar, não posso dizer nada que venha desagradar a Deus. Hoje está assim, é Santa Ceia. Ah, não, eu vou para a festa, eu vou para o shopping. Domingo eu vou lá de manhã ou à noite, o pastor me serve Santa Ceia. Se quiser, se não quiser, não estou nem aí não. Irmão, nosso corpo é formado por células. Tem gente que não entende o porquê que a gente come o pão e bebe o cálice. Tem gente que não entende isso, mas é que está formando o seu corpo espiritual, porque a Bíblia diz que o nosso corpo será transformado. E como é que vai ser transformado? Não tem pessoas que é deficiente, que puxa de uma perna, que nasceram com uma perna menor do que a outra. Por quê? Porque as células não foram suficientes. Tem crente aleijado espiritualmente na igreja, comendo pão, bebendo cálice, indignamente, e Deus quer curar a tua alma hoje. Tem muito crente manco dentro da igreja. Como é que está, irmão? Está bem, mas está mais ou menos. Tem dia que ele está beleza. E aí, irmão? Está assim. Aí sabe qual é a culpa? A culpa é do irmão. Como é seu nome? É do Wagner, a culpa é dele. Olha, eu não vou mais naquela igreja por causa dele. Quem morreu na cruz do Calvário, quem derramou o sangue por você, não foi ele, foi Jesus. Para com ladainha. Os assembleanos, eu posso falar porque eu sou assembleano. Os assembleanos adotaram uma ladainha que no dia de prestar conta não vai dar certo. Jesus vai pedir conta e ele não vai querer saber. Ah não, mas eu estava congregando lá, aí o João, o João pegou no meu pé, eu tocava na banda, então eu desisti de tudo. Deus não vai querer saber disso. Ele vai querer que você mostre as suas obras. Pare de querer apontar o erro do outro. Eu não vim doutrinar essa igreja, mas cabe a mim, como profeta de Deus, esta noite, transmitir aquilo que o Espírito Santo está me mandando transmitir. Acabou o vinho, acabou a alegria. Vinho representava a alegria da festa. A igreja está faltando alegria? Está faltando vinho? Não está faltando presença do Espírito de Deus.
Mas Ele está aqui dizendo: eu quero encher você hoje. Aleluia. Eu quero encher a tua vida hoje. Ah, o casamento não está muito bem, família não... Meus irmãos, meu Deus do céu. Eu queria que a minha esposa estivesse aqui hoje, mas a minha filha, para completar a minha família. Quando ela está perto, a pregação sai melhor. Eu falei nesse santo ali para o Magno. Quando a minha mulher está perto, eu prego melhor, irmão. Eu não sei pregar sem ela perto, não. Mas, irmão, está um tal de amargura dentro de casa, dentro de casamento, famílias vivendo uma tribulação, uma tempestade, uma depressão. Isso não é coisa de quem serve a Deus. Está faltando presença de Cristo. Está faltando presença do Divino Espírito Santo. Está faltando presença do amado Mestre. Convida o Mestre para a tua festa. Convida Jesus para o teu casamento. Convida Jesus para a tua casa hoje. Ele vai mudar o quadro da tua família. Irmão, faltou o vinho, mas Jesus estava presente. Se Jesus está presente, tem presença de Jesus, então eu posso descansar. Quem tem Jesus, descansa, não se apavora, não se aperreia. Quem tem Jesus, descansa no barco, o barco balança para lá, balança para cá, mas tem presença de Jesus, Ele não vai deixar. E as crianças cantou aqui hoje: irmão, seu barco não vai afundar, mas você tem que estar na presença do bom Mestre. Pare, analise esta noite. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui visitado esta madrugada pelo Espírito de Deus. Se você acreditar, amém. Se você não acreditar, amém também. Eu não quero ibope para mim nada aqui. Mas esta madrugada o Senhor me visitou. Eu tinha uma mensagem que iria pregar aqui esta noite, que falava a 7 purificação pelo sangue de Cristo. E o Senhor essa madrugada falou comigo: você vai falar aquilo que eu quiser que fale. Ouça isso com atenção. É necessário que haja uma mudança muito grande aqui dentro, e pode ser hoje, tem que ser hoje. Você não pode fazer parte do corpo de Cristo com o coração amargurado, com a sua vida do jeito que está. Alguns estão com a vida meia complicada. Não estou falando de pecados aqui de adultério, e também não deixa de ser, porque adulterar não é só quando sai com a mulher dos outros, não, é quando você fala mal do seu próximo também. Haja um conserto. E quer saber de uma coisa? Eu vou falar. Deus disse para mim assim, pastor Jorge, que tem pecado encoberto aqui dentro, que Ele quer colocar para fora. Está encoberto, Ele quer descobrir. Você não pode comer o pão, a carne do Senhor e o sangue do Senhor do jeito que você está. Segure aí. Vai soprar um vento muito forte dentro dessa igreja. Eu não costumo fazer isso. Quem já viu pregar? Eu não costumo falar isso. Mas o Espírito de Deus está mandando falar. Vai soprar um vento muito forte dentro dessa igreja. E esse vento, acredite, Deus não quer que esse vento sopre, mas estão provocando. Meu Deus do céu. Por que o pastor Carlos não pregou, né? Podia ter pregado, pastor, ia ficar alegre aí. Mas eu vou falar para você. Cuidado, tem muita gente que estão cocheando em dois pensamentos, que estão sendo levados por ventos contrários. Eu não sei de nada do que se passa aqui dentro. A minha conversa com o pastor Jorge tem sido muito pouca. Mas o Espírito de Deus, Ele diz: eu tenho visitado esta igreja e tenho gemido por ela. Acredite,
Deus quer levantar um novo povo. Como assim novo? Vai trazer de fora? Não. Povo que queira ser regenerado, transformado, cheio, avivado, cheio do poder de Deus para ganhar almas. Araido Kolashek Anderamana Varsúria. Xandaramacandaraia. Tenha medo de ir para o inferno, sim. Estão dizendo que não é para ter medo, não. Tenha, porque o inferno não foi feito para a igreja. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos caídos. O céu foram feitos para mim, para você. Tenha medo de ir para o inferno. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ir para o inferno. Ele morreu na cruz do Calvário para que você tenha vida e vida em abundância. Tenha medo, sim. Está faltando alguma coisa? Jesus está aqui esta noite, Ele quer completar, Ele quer encher. Coloque sobre os seus pés, por favor. Eu vou fazer uma oração esta noite. Tem gente que está perguntando se é Deus que está falando. Você duvida? Meu Deus. Eu ouço Deus falando aqui comigo. Eu quero mudança aqui hoje. Eu quero mudança nessa igreja hoje. Ouça a voz de Deus esta noite. Tem corações que estão ardendo aqui hoje, porque estão ouvindo Deus falar. Tem corações que estão alegres aqui esta noite, porque estão orando para isso acontecer. Isso é resposta à minha pregação aqui hoje. É resposta de oração de muita gente. Você não está desamparado, igreja. Deus está contigo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu vejo a mão de Deus estendida para a igreja do Areão esta noite de forma diferente. Você pode ser renovado espiritualmente agora, em nome de Jesus. Você pode falar em línguas estranhas agora. Você que nunca mais sentiu a graça, a presença do Espírito Santo, sinta agora. Teve gente que falou, eu não sei nem se vale a pena ir lá hoje. Teve gente que disse, eu não sei nem o que eu vou fazer lá hoje. Foi Deus que te trouxe para mudar a tua vida. Mude as suas atitudes. Deus quer mudança de atitude aqui hoje. Não pode passar de hoje. Deus quer que você mude as suas atitudes hoje. Oh, meu Deus. Você tem liberdade aqui esta noite de consertar a rede, consertar o altar. Você pode procurar a pessoa. Eu estou falando porque Deus está mandando falar. Você pode procurar a pessoa e abraçar-se com ela e dizer, perdoa-me, eu te amo em Cristo. É normal que no meio de uma família grande exista contenda, desentendimento, mas tem que haver o perdão. Deus quer perdão, Deus quer que tenha perdão. Perdoe e também dê perdão. Oh, Espírito da verdade. Shadakai Astúvia. Pai, oh meu Deus, eu vou orar. Mas antes de orar, eu vou chamar aqui à frente. Vou chamar você aqui à frente, você que quer ter uma atitude diferente. Você que quer ter novas atitudes a partir de hoje. Você que quer ter uma vida comprometida realmente com Deus. Tem algum corajoso, alguma pessoa que queira vir aqui à frente? Eu quero orar por você. Venha.
Se eu for lá, a turma vai achar que eu estou em pecado. Deixa quem quiser achar alguma coisa, cuida hoje da tua vida. Deus está te dando oportunidade hoje. Venha, saia do seu lugar e venha. É hoje que Deus está abrindo a porta para você vir e consertar a vida. Feche a sua boca. Tem pessoas aqui que Deus está falando, feche a sua boca. Você tem falado muito, você tem dado até apelido para o anjo da igreja. Isso não pode continuar, meu Deus. Meu Deus. Chega. A igreja tem dono. Quem morreu por ela não foi Jorge Antunes. Quem morreu por ela não foi Luiz Francisco dos Santos. Quem morreu por ela não foi Roberval Severino da Silva. Quem morreu foi Jesus. Você tem um dono, você tem um dono. E Ele está aqui esta noite dizendo: eu te amo, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar de você. Você não é dono da igreja. Você não é dono do departamento que você faz parte. Você não é dono de nada. Porque a sua vida está emprestada. Um dia em que Ele quiser fechar o ar que você respira, acabou a tua vida. Você não manda em nada. Você pode até segurar o teu dízimo, você vai ser amaldiçoado, mas Deus, Ele continua sendo Deus. E você? Pode até fazer chantagem, não tem problema não. Faz chantagem com Deus para você ver uma coisa. Faça chantagem com Deus para você ver uma coisa. Eu estou aqui como profeta de Deus e todos vão saber que nessa data teve um profeta de Deus aqui falando o que Deus queria falar. Porque aqueles que não quiserem entrar pela porta, que não quiserem um conserto, vão pagar um alto preço, diz o Senhor. Que isso está ameaçando a igreja? Não, longe de mim. Eu estou aqui transmitindo o carinho de Deus para com a igreja. O amor de Deus é grande para com a tua vida. Ele só corrige aquele que Ele ama. Então Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Pai, no nome de Jesus, erga a sua mão para o céu comigo. Xarabacandaraya, Xuriandaramacandaraya. Erga suas mãos comigo. Pai, no nome de Jesus, a tua igreja é a tua noiva. Tu és o noivo. E como noivo, o Senhor tem cuidado de tudo. Tu és o noivo desta igreja, meu Deus. Toma nas tuas mãos a vida dos teus filhos. Tome nas suas mãos a vida das famílias aqui presentes, a vida dos obreiros. Desfaça nesta noite tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai. Caia por terra agora em nome de Jesus. Sai, espírito da contenda. Sai, espírito do mexerico, da calúnia. Vai saindo agora, em nome de Jesus. Demônio da calúnia, sai desta igreja. Em nome de Jesus, receba renovo de Deus na sua vida agora. Eu recebo a autoridade do céu para ministrar o renovo espiritual agora. Receba renovo de Deus agora. Fala em novas línguas agora, em nome de Jesus. Seja batizado com o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Seja agora tocado pela mão de Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo
teu ser Ele controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Os meninos vão louvar o Senhor e os irmãos foram lavar as mãos para partir o pão. Nós vamos partir o pão da ceia do Senhor, o pão da comunhão, o pão que nos une como célula ao corpo de Cristo, e que nos torna perfeitos nele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com um hino. Que os irmãos fiquem em espírito de oração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao santo nome do Senhor Jesus. O motivo de alegria estar aqui compartilhando desse espírito maravilhoso que é a palavra do Senhor, né? Uma palavra abençoada. Que o Senhor possa estar trabalhando em nossos corações, em nossas vidas. Glória Amém? a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Vamos estar em pé em nome do Senhor Jesus. Ninguém é como aqui está o pão, nosso Senhor, Deus. que será partido como símbolo do teu corpo. Seja um pão de bênçãos para a vida dos teus filhos, meu Pai. Grandes coisas estão para a tua igreja. por vir. Nós o consagramos em nome do Senhor Jesus. Neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Glória ao santo nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo e poderoso Deus. Ninguém é como o nosso 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 Deus, amém, igreja? Ninguém é maior que o nosso Deus, vivo e poderoso. Aleluia. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Porque eu recebi do Aleluia, Senhor o que Senhor também Jesus. vos entreguei. Aleluia. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém. Tomai e comei, diz o Senhor. Estreando hoje no diaconato, irmão Rubens, irmão Jefferson, servindo aí a ceia do Senhor. A orquestra. Pão na galeria.
Todos participaram do pão? Bem. Querido Deus, queremos te apresentar, Senhor, este suco de uva que passa a ser símbolo do teu sangue derramado na cruz do Calvário. Pai eterno, que ao participarmos, Pai, deste suco, meu Deus, deste vinho, Pai eterno, que seja veículo de bênção para as nossas vidas espirituais, que sejamos abençoados em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim.
sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vem com Jesus. Sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Amém. Para sentar, amado, nós já vamos encerrar com a oração. O pastor Carlos de Oliveira tem um minutinho para dar um aviso e eu tenho 1 minuto e meio para apresentar um vídeo para os irmãos rapidamente. É o lançamento da nossa revista Comunidade, a revista da Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté. Foi lançado na Santa Ceia no sábado passado. Eu não consegui trazer os exemplares daqui, trouxe aqui hoje. E rapidamente vocês vão ter uma ideia no vídeo do que é essa revista, e depois do culto você tem a oportunidade de pegar a sua revista conosco aqui, vou deixar com os irmãos para fazer a entrega. Leve uma por família, né? Nos ajude nesse sentido, porque a tiragem inicial foram 3.000 exemplares nessa primeira tiragem. Todo mês vai sair uma edição da revista. Saiu boa essa edição, tem uma linha histórica da nossa igreja, do Ministério de Taubaté, alguns artigos importantes, e todo mês vai estar saindo, inclusive o Areão está presente na revista, né? Ganhamos aí 3.000 exemplares de propaganda do nosso culto de domingo que vem, que é a nossa cantata de Páscoa, que está sendo anunciada na revista da Assembleia de Deus. Então, o irmão Carlos fala e a gente já apresenta o vídeo para vocês. Queridos, aleluia. Amados, eu pedi a oportunidade ao pastor Jorge para falar de 2 trabalhos em especiais. Eu acredito que todos nós aqui já ouvimos falar do cantor Elvis Presley. E há muitas curiosidades a respeito da vida do Elvis. Eu trouxe um DVD, e aqui dentro são 2 mídias, 2 DVDs. E nesse DVD, você vai conhecer a vida do Elvis por inteiro, da infância à morte. Aqui, você vai ver a casa onde ele morou,
vai ver o dia do batismo do Elvis. Ele pertencia à Assembleia de Deus em Memphis, nos Estados Unidos. Esse DVD, você vai ver que o Elvis era um homem muito preocupado se ele tinha ou não tinha o Espírito Santo. Você vai ouvir o Elvis cantando melodias como Tocou-me, Paz no Vale, Vencendo Vem Jesus, entre outras. É um DVD são 2 DVDs de 3 horas e meia, que falam a respeito da vida do Elvis. E nesse DVD, além de ver aqui, participar do funeral da mãe do Elvis, você vai ver que o Elvis, ele 3 dias antes de morrer, ele se arrependeu de seus pecados, chamou o seu pastor, e aqui, queridos, são vários vídeos que eram acervos de amigos do Elvis que trouxeram e fizeram este lindo trabalho. E você vai ver o pastor do Elvis testemunhando que 3 dias antes do Elvis morrer, ele voltou para Jesus e não morreu com overdose, como a mídia aí mostra. Ele morreu de ataque cardíaco em decorrência da vida conturbada que ele vivia, mas ele voltou para Jesus 3 dias antes de morrer e morreu salvo. São 2 DVDs aqui dentro, estão ali fora, e você pode adquirir. E esse DVD, irmãos, ele é muito bom para evangelizar. Pessoas que eram amantes, que gostavam da música do Elvis, vão se maravilhar ao ver este trabalho. Além deste trabalho, este DVD, que eu indico para todo aquele que ama a palavra de Deus, aqui nesse DVD é uma grande enciclopédia bíblica digital para computadores, mais de 900 livros digitalizados, mais de 200 estudos bíblicos, cursos de oratória, cursos de memorização, enciclopédia bíblica, dicionário em livro e software, várias versões da Bíblia, jogos Bíblia Show e muito mais. Tudo só neste DVD. São 2 trabalhos, irmãos, que vale muito a pena ter em casa. São obras, a obra do Elvis é uma obra emocionante e vale a pena ter. E o melhor de tudo, pastor, quanto custa? Só custa R$10 cada DVD. Então, se você se interessou, se você puder e quiser, eu estarei ali fora, passe, adquira, e eu tenho certeza que são materiais que vão abençoar a tua vida. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Muito bem. Está pronto aí? Vamos lá. Alguém pode apagar a luz ali rapidinho, só para a gente assistir 1 minuto e meio aí o vídeo de lançamento da nossa revista. Tem som, Valmir? Tem som. Foi lá no comecinho. Tem som. É o seu som. Dois minutinhos, eles não vão querer esperar. Amanhã a gente passa, então. Vamos nos colocar em pé. Os irmãos recebem a revista, depois a gente passa o vídeo. É só um demonstrativo do que vai acontecer todos os meses nas edições da revista. É um veículo de comunicação da igreja e que também, por certo, vai servir para evangelização. Você pode deixá-la no consultório médico, na clínica, no postinho, para que as pessoas tenham acesso a essa ferramenta de evangelização. Muito obrigado, irmão Carlos de Oliveira, obrigado, pastor Roberval, por ter vindo nos abençoar. Eu não queria falar nada sobre isso, mas só para esclarecer para alguns irmãos que talvez nem entendam, né? O que está acontecendo? O que houve? Por que essa mensagem? Na verdade, eu e o pastor não comunicamos nada. Eu pedi que ele viesse trazer uma palavra de Deus para a igreja. Mas, para vocês terem uma ideia, no domingo passado, quando acabou o culto, vieram me informar aqui que estavam esperando o novo pastor na igreja do Areão,
que ia tomar posse no domingo passado, e disseram até o nome do pastor que ia tomar posse aqui da igreja no meu lugar. E eu não sabia. E nem o pastor presidente sabia. Né? Nem eu sabia, nem o pastor presidente sabia. Então, quando alguém... às vezes, alguém não sabe porque está apanhando, né? Mas Deus sabe porque está batendo, ou porque está corrigindo, ou porque está cuidando. Eu não tenho nenhuma dificuldade de deixar a congregação, de pastorear outra igreja, nenhuma. Deus sabe disso. Eu ensino para vocês momento, né? Vamos servindo ao Senhor, tem muita coisa boa para a gente fazer. O pastor está aí para dar o ombro, para dar o braço, para dar, né, para apoiar o trabalho da igreja. E se não sou eu, vai ser outro. Conseguiu aí? Se não for eu, vai ser outro, né? E vocês vão encontrar dificuldades. Ninguém consegue agradar a todos, não é nem a nossa pretensão agradar a todo mundo, né? Eu quero agradar a Deus e ser adequado, ser gentil. Segura aí. Ser gentil com a igreja, trabalhar de forma transparente, ética. Eu sou um pastor sério, não sou sisudo. Volto a dizer de novo. Não sou sisudo, sou sério. Né? É diferente de ser sisudo, mas estou aberto à conversa, ao diálogo com todos. Então, aqueles que ficam plantando essas coisas, plantando essas dificuldades, gera desconcerto na igreja. Tivemos um culto maravilhoso domingo passado, onde o Senhor se fez presente aqui, a graça do Senhor se envolveu, e isso mostra pelo menos um pouquinho de discernimento do pastor da igreja. Não é possível que ele esteja desviado, né? Ele tem algum discernimento e consegue ser sensível à voz do Senhor. Que o Senhor nos ajude como igreja a viver essa comunhão. Fala, meu filho. É mesmo. Me peça ver. Tem uma carta aqui, peraí. Nós temos uma carta de apresentação, chegou já durante a mensagem, e veio uma carta em inglês. E aos leitores. Era só um pouquinho. Veio uma carta em inglês. E unificar. E veio a tradução dela, né? Porque nós chamamos um dos alunos aqui do nosso curso de inglês para fazer a tradução. Cadê o Didi? Aqui, Didi. Aqui está em inglês, ó. Tá vendo? Eles estão aqui todo sábado aí aprendendo. 9 de março de 2014, com esta carta certifico que a pastora Natalina Rubinstein, esposa do pastor Barry Rubinstein, são ambos membros de nossa casa de oração em Orlando, Flórida. A pastora Natalina tem sido fundamental no atendimento à comunidade brasileira e do entorno de Orlando, e muitas vezes acompanhada pelo pastor sênior Sandeep Lai em trazer ajuda e cura para aqueles que precisam. Ela tem contado com muitas pessoas que estão precisando de oração, contato, né, de oração, e tem demonstrado grande preocupação com seu bem-estar. Tem sido uma grande ajuda para fazer traduções para o idioma inglês. A pastora Natalina, onde está? Está ali. Deus te abençoe, querida. Muito obrigado, viu? É muito bem-vinda. Se estiver de volta amanhã, será um prazer recebê-la aqui e ouvir a sua voz aqui ao microfone e falar alguma coisa boa para a igreja, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a irmã. Quer passar? O Valmir, ele é brasileiro, então ele quer passar. Ele não quer que ninguém fale que ele foi culpado de não ter funcionado, não é? Então vamos lá, rapidinho, 1 minuto e meio, em pé mesmo, você assiste aí o lançamento da nossa... Deu? Da nossa revista Comunidade. E se você vê do jeito que ela está escrita ali, o nome dela está com e aos leitores. Unidade. E unificar todas as igrejas. Apaga a luz aí. A revista Comunidade nasce para levar informação de qualidade aos leitores e unificar todas as igrejas ligadas à AD Ministério Taubaté. Com conteúdo de relevância e valores cristãos, proporciona a você e sua família uma leitura prazerosa. A estratégia da Igreja Assembleia de Deus em Taubaté é seguir a passagem bíblica de 1 Coríntios 9:22. Tornei-me tudo para todos,
para, de alguma forma, salvar alguns. Os anúncios pagam os custos da revista, que tem a distribuição todo primeiro sábado do mês no Templo Sede. Conheça um pouco mais. No editorial, você encontra um resumo do que a revista traz na edição. E tem seu espaço para enviar sugestões. A palavra do pastor traz sempre uma reflexão importante. Você também tem as editoriais, focadas para toda a família, além de editoriais que atualizam você de tudo o que acontece na comunidade AD em Taubaté. Depois de conferir todas as novidades e informações, você pode dar sua revista de presente para uma pessoa não cristã, deixar em um salão de beleza ou em consultórios médicos, por exemplo. Enfim, repassar essa ferramenta que traz mais que apenas informação. Traz princípios bíblicos. Revista Comunidade, sua nova ferramenta de evangelização. Obrigado, Valdir. Deus abençoe. Estevão, vem orar, meu querido. Muito bem. Leve aí a sua revista. Já está com a irmã Fabiana e com o irmão Rogério, aqui na porta lateral também. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto abençoado, quando nós estivemos aqui, Senhor, louvando o teu santo nome, ouvindo a tua palavra, também, Senhor, participando da Santa Ceia do Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos, ó Pai, que conduza os teus filhos em paz para o seu lar, dê uma noite abençoada, Senhor querido, guarde a cada um debaixo das suas mãos santas. É o que nós te pedimos e agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo reine e domine as nossas vidas hoje e sempre. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Porque a vitória é nossa e se Deus é por nós, operando Deus. Deus abençoe, amado.